galera, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa, eu sou o professor Daniel Ribeiro e a aula de hoje vai ser sobre oração subordinada substantiva. Aproveite bastante essa aula, tá ok? Então, pega aquele caderno e vamos lá. Subordinada substantiva, e ela vai ser subordinada porque ela exerce uma função sintática de outra oração. E ela vai ser substantiva porque é uma função típica dos substantivos, essa função que ela vai exercer de outra oração. Para entender isso daqui, você tem que compreender muito bem o período simples, porque você tem que saber achar as funções sintáticas, né? E saber o que é uma função sintática e tudo mais. Vamos aqui a uma definição que a gramática traz sobre oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela que complementa a oração principal. Pessoal, então olha só, você vai perceber com isso aqui que a oração principal ela tem uma função sintática vaga e a oração subordinada vai justamente complementar essa oração, essa função sintática que está vaga, tá ok? Na oração principal. E essas funções sintáticas serão próprias dos substantivos, tá? E são essas aqui, ó. É a função do sujeito, é a função de objeto, direto ou indireto, é a função do predicativo, é a função do complemento nominal, função de aposto. Essas são as funções que têm como núcleo um substantivo. E esse substantivo, quando transformado em oração, dá origem à oração subordinada substantiva, tá ok? Vejamos aqui, olha só que bacana. Um exemplo que demonstra isso. Você tem aqui, Gabriel desejava a colaboração de seus companheiros na pesquisa. Pessoal, você tem um verbo só. Primeira coisa, você acha o verbo. Quem é que desejava? Gabriel, esse é o nosso sujeito. Mas ele desejava o quê? Desejava a colaboração de seus companheiros na pesquisa. Então, esse verbo, ele exige complemento. Ele é transitivo direto. E olha só quem é o objeto direto. Esse termo aqui. Beleza. O núcleo vai ser colaboração. E colaboração é o quê? É um substantivo. Então, núcleo de objeto é um substantivo. Se eu transformar esse substantivo em um verbo, eu vou ter a oração subordinada substantiva, que é originada desse substantivo aqui. Então, é uma oração que é substantiva, ela deriva de um substantivo, exerce uma função típica de substantivo, tá ok? Veja só o exemplo. Olha só. Gabriel desejava que os companheiros colaborassem na pesquisa. Você tem aqui o primeiro verbo, você tem aqui o segundo verbo, beleza? Maravilha. Achou os verbos? Tranquilo. Agora você vai ver que a oração principal, a primeira, ela termina antes da conjunção. E em oração subordinada substantiva, nós temos a conjunção que introduz é a conjunção subordinativa integrante, ou CSI, tá? E essa conjunção ela vai ser que em frases que dão certeza, né? E se em frases que não dão certeza, que elas trazem uma dúvida, uma possibilidade, tá ok? Então vamos lá. Achou aqui a conjunção. Essa conjunção vai ser o quê? Conjunção subordinativa integrante, não é isso? Beleza. Quem é que desejava? Quem é que desejava? Gabriel. Mas ele desejava o quê? Que os companheiros colaborassem na pesquisa. Então, isso tudo aqui completa esse verbo transitivo direto, né, pessoal? Então, esse aqui é o meu objeto direto. Só que perceba, ele tem verbo. Se ele tem verbo, ele é uma oração. É uma oração que desempenha a função de objeto direto. Então, é uma oração subordinada. E a função de objeto não é típica do substantivo? Então, é uma oração subordinada substantiva. Objetiva direta, porque exerce a função de objeto direto. Qual é o macete que eu dou para vocês? O macete é, sempre que você puder substituir a oração por isso, é porque ela é subordinada substantiva, tá ok? Ó, oração subordinada substantiva. E esse i indica que a conjunção que introduz ela é uma conjunção integrante. Beleza? Então, toda vez que eu puder substituir uma oração por isso, significa que ela é subordinada substantiva, tá ok? Vamos agora a uma classificação aqui. Nós temos a subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Ou seja, na oração principal não há sujeito, tá ok?
Olha só o exemplo. Nós temos aqui o primeiro verbo, nós temos aqui o segundo verbo. É importante que todos se inscrevam no canal. A primeira oração sempre termina antes da conjunção subordinativa integrante. Está aqui, não é isso? Beleza. Esse verbo aqui vai ser um verbo de ligação. E aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. O que está faltando nessa oração principal? Está faltando justamente o sujeito, não é isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Só que é o sujeito que tem um verbo. Se tem verbo, ele é uma oração. É uma oração que desempenha a função de sujeito. Oração que desempenha a função sintática de outra oração é oração subordinada. A função de sujeito é típica dos substantivos, então ela é subordinada substantiva. O que eu disse para vocês? Se eu puder substituir por isso, é porque a oração é o quê? Subordinada substantiva. Vejamos, isso é importante. Posso? Posso. Se eu posso, essa oração é o quê? Oração subordinada substantiva e a conjunção é integrante. Beleza? Tranquilo isso? Então ela é subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima agora, que é a objetiva direta, que é aquela que exerce a função de objeto direto do verbo transitivo direto da oração principal. Então, na oração principal, eu tenho um verbo transitivo direto que não tem um complemento ali dentro dessa oração. A função está vaga. Então, outra oração vem e complementa essa função vaga, né? Vejamos aqui, ó. Gabriel sabe que seus companheiros viajarão. Primeiro verbo, segundo verbo. Beleza. A primeira oração termina antes da conjunção subordinativa integrante, que vai ser que ou se. Quem é que sabe? Gabriel. Ele sabe o quê? Opa, ele sabe que seus companheiros viajarão. Então, beleza, esse daqui é o meu objeto, né? É o meu objeto direto. Só que tem verbo, né? Se tem verbo é oração. Se tem verbo é oração, oração que desempenha a função sintática é oração subordinada. A função sintática de objeto é típica dos substantivos, então ela é substantiva. E o nome da função é objetiva direta, então é oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tranquilo isso, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, escreve aqui nos comentários, tá? Vamos prosseguir. Objetiva indireta agora, que é aquela que exerce função de objeto. Opa, tá direto, é? É indireto aqui, ó. Vamos riscar isso aqui. Objeto indireto de um verbo transitivo indireto da principal, tá ok, pessoal? Vamos lá, então na oração principal nós temos um VTI, mas a função de objeto indireto não está preenchida na principal, e a subordinada que vai preencher. Então qual é o segredo? Acha o verbo, acha os verbos, não é? Aqui, ó. Precisamos de que os colegas compartilhem conhecimentos. Pessoal, essa preposição de aqui, ela não é obrigatória, né? Essa preposição só coloquei aqui para ficar mais fácil. A oração termina antes da conjunção integrante, que é que ou se, né? Beleza. Então, quem é o sujeito? Nós. Só que ele não está escrito, né? Nós precisamos. Então, o sujeito é elíptico. Beleza. Mas precisamos de alguma coisa. Então, é transitivo indireto. Beleza. Mas de que a gente precisa? Precisa que os colegas compartilhem conhecimentos. Olha só. Tudo isso daqui está completando. Isso aqui é o meu objeto indireto. Só que ele tem o quê? Verbo. Se tem verbo é oração. Oração que desempenha a função sintática é subordinada. E a função de objeto indireto é típica dos substantivos. Então é oração subordinada substantiva. E agora o nome da função, objetiva indireta. Objetiva indireta. Agora, olha só, vamos aqui para a nossa predicativa. Exerce função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, pessoal, nessa oração principal, a função de predicativo não vai estar preenchida e a oração subordinada que vai preencher. Primeira coisa que você faz é achar o verbo da primeira e achar o verbo da segunda.
Achados os verbos, você delimita a primeira oração, que vai terminar antes de quem? Antes da conjunção subordinativa integrante, que é que ou se. Beleza? Agora você vai analisar o seguinte: quem é o verbo, ou quem é o sujeito desse verbo, né? O sujeito é a nossa esperança. Esse verbo vai ser um verbo de ligação. E se eu tenho sujeito e verbo de ligação, está faltando quem? Está faltando o predicativo do sujeito. Pessoal, só que esse predicativo tem o que? Ele tem um verbo aqui. Se tem verbo, é uma oração. É uma oração que desempenha a função sintática, que é a função de predicativo. Quem desempenha a função sintática é oração subordinada. A função de predicativo é típica dos substantivos, então ela é subordinada substantiva. E agora vem o nome da função, que é a função predicativa. Então é uma oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? Posso substituir por isso todas essas orações, pessoal? Sim ou não? Olha aqui em cima, ó. Precisamos disso. A nossa esperança é isso. Se eu puder substituir por isso, é porque são orações subordinadas, substantivas, e a conjunção vai ser o quê? Integrante. Fácil. Maravilha. Vamos para o próximo, então. Próximo é a completiva nominal, que exerce função de complemento nominal de alguma palavra da oração principal. Pessoal, se você não sabe o que é um complemento nominal, vai ter que dar uma estudadinha aí, tá? Porque achar um complemento nominal, às vezes, pode ser uma tarefa ingrata, né? Mas vamos lá. Você tem aqui, ó, primeiro exemplo, você tem que fazer o quê? Achar os verbos. Achou o verbo da principal, achou o verbo da subordinada. Você termina a primeira oração onde? Antes da conjunção, que vai ser que ou se, não é isso? Maravilha. Quem é o verbo o sujeito desse verbo da primeira oração? O sujeito é eu, né? Só que ele não está escrito, então é o sujeito elíptico, não é? Beleza. Ele tem o quê? Opa, é transitivo direto, né? Ele tem certeza. Nós temos aqui um objeto direto. Só que, pessoal, quem tem certeza de alguma coisa. O nome certeza precisa de um complemento. Quem completa nome é complemento nominal. Então, isso tudo aqui vai ser o complemento nominal. Só que é um complemento nominal que tem o quê? Tem verbo. Se tem verbo, é oração. Oração que desempenha a função sintática é oração subordinada, não é? E a função de complemento é típica de quem? Típica dos substantivos. Então, é oração subordinada substantiva. E agora vem o nome da função, completiva nominal. Beleza? Oração porque tem verbo. Subordinada porque exerce uma função. Substantiva porque essa função é típica dos substantivos. E completiva nominal porque esse é o nome da função. Tá ok? Vamos para o próximo aqui, que é a função de aposto, né? Que é a oração apositiva. Exerce função de aposto de alguma palavra da oração principal. Eu já falei o que é aposto, assim como eu já falei o que era complemento nominal, na minha primeira aula, que é a aula de introdução à análise sintática. Caso você não tenha visto, vá lá, dá uma olhadinha e volta aqui para você entender melhor esse conteúdo. Vamos ao exemplo. Primeira coisa, a gente fazer o quê? Achar os verbos. Beleza. Nossa vontade é esta, que todos fiquem satisfeitos. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai achar os verbos e vai delimitar a oração. A oração sempre termina antes, a primeira oração sempre termina antes da conjunção, que vai ser que ou se, beleza? Maravilha. Então, olha só. Quem é o sujeito desse verbo de ligação aqui? Quem é o sujeito? Nossa vontade. Esse aqui vai ser o nosso predicativo. Vamos chamar assim, né? E nós temos isso aqui, ó, explicando que vontade é esta. Se eu estou explicando um substantivo, eu chamo isso aqui de aposto. Só que é um aposto que tem verbo. Se tem verbo, é oração. Oração que desempenha função sintática é chamada oração subordinada. A função de aposto é típica dos substantivos. Então, é uma oração subordinada substantiva.
substantiva. E agora vem o nome da função, que é a função de aposto, então ela é apositiva. Então, oração, porque tem verbo, subordinada, porque desempenha uma função sintática, substantiva, porque essa função é típica dos substantivos, e apositiva, porque esse é o nome da função que ela desempenha, tá ok? Tranquilo em relação a isso? Maravilha! Nós estávamos falando, então, sobre a oração desenvolvida, né? Aquela que tinha a conjunção subordinativa integrante. Então, ela era a oração desenvolvida. Pessoal, olha só, eu costumo fazer uma brincadeirinha para os meninos entenderem melhor. Vamos lá. Conjunção subordinativa integrante é o CSI, né? CSI se passa onde? Nos Estados Unidos da América, que é um país o quê? Desenvolvido, não é isso? Então, toda oração que tem conjunção subordinativa integrante é desenvolvida. Beleza? Tranquilo isso? Maravilha. Se não tiver a conjunção subordinativa integrante e estiver aqui com um verbo em uma das formas nominais, no caso o infinitivo, vai ser oração reduzida. Vamos lá? As orações substantivas serão reduzidas quando não apresentarem conjunção subordinativa integrante e o verbo estiver no infinitivo. Beleza? Então vamos achar aqui os verbos no infinitivo. Ó, verbo no infinitivo. Tranquilo isso? Então isso é uma oração subordinada reduzida, né? Substantiva reduzida. A primeira coisa a fazer é o que? Achar os verbos. Massa. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, né, pessoal? Ó, o primeiro verbo aqui. Maravilha. Vamos lá. Esse verbo é um verbo de ligação. Esse aqui é um predicativo do sujeito. O que é preciso saber? Então, esse aqui é o meu sujeito. Esse é o meu sujeito. Agora, essa terceira oração, em relação à segunda, ela vai ser o que, pessoal? Olha só. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, esse aqui é um objeto direto. Essa oração vai ser subordinada substantiva subjetiva, vai ser reduzida de infinitivo, por quê? Porque ela não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Então, eu chamo ela de reduzida de infinitivo em relação à primeira. A terceira, em relação à segunda, vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque ela não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Tá ok? Tranquilo? Vamos ver o próximo exemplo. Olha só. Acha os verbos, delimita a oração. Aqui no caso, pessoal, eu vou delimitar antes do verbo no infinitivo, porque não tem mais conjunção, né? Mas vamos lá. Quem é o sujeito aqui? Quem foi que acusou alguma coisa aí? Os adversários, né? Então esse é o meu sujeito. Agora eles acusaram alguém. Acusaram no. Olha aqui, ó. Meu objeto direto. Então, o verbo é transitivo, direto. Mas acusaram ele de alguma coisa. Então, eu tenho aqui o meu complemento, o meu objeto indireto. O verbo é transitivo, direto e indireto. Essa oração, exercendo a função de objeto indireto, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Porque o quê? Porque não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Beleza? Primeira oração aqui, vamos logo, né? Desenvolver. Verbo de ligação, sujeito, e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. É um predicativo que é uma oração porque tem verbo, então oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo, porque não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Aqui da oração subordinada reduzida. Você vai analisar como se fosse a oração desenvolvida. Só que no final você vai escrever o que? Reduzida de infinitivo. Aqui cabe também o macete do isso? Claro que cabe, olha só. Vamos botar aqui isso. Isso é preciso. Beleza? Agora vamos substituir a terceira, ó. Saber isso. Fácil. Tranquilo ou não? Se eu posso substituir é porque é uma oração subordinada substantiva, não é isso? Beleza. Olha só. Os adversários acusaram-no disso.
Posso substituir por isso? Posso. Se eu posso substituir por isso é porque a oração subordinada é substantiva. Tranquilo? A melhor política é isso. Posso substituir? Se eu posso é porque a oração subordinada é substantiva. Beleza? Tranquilo? Se tiver dúvida, pergunta. Não deixa de perguntar não. Não para de assistir o vídeo porque você não entendeu. Tá? Pergunta aqui nos comentários, eu vou responder para você. Se a dúvida for muito grande, eu mesmo faço um vídeo explicando aí, ok? Vamos agora aos exercícios, então. Vamos aqui o exercício da FGV, né? Que é foi uma questão tirada no concurso do Senado Federal, que é um concurso de 2008. Geralmente questões assim bem difíceis, né? Então você vai parar o vídeo, vai fazer a questão e já eu volto com o gabarito para vocês. Pronto, vamos lá então. A questão diz assim: mas o fato é que transparência deixou de ser um processo de observação cristalina para assumir um discurso de políticas de averiguação de custos engessadas que pouco ou quase nada retratam as necessidades da população ou de populações distintas. Então você tem aqui esse período e você tem que fazer o seguinte, ó, analisar assim, ó, a oração grifada no trecho acima classifica-se como, você vai fazer a análise sintática desse período todo, vai ver qual a função sintática dessa oração aqui que está grifada. E aí você vem e marca aqui a opção. Vamos analisar? Vamos deixar essa primeira conjunção de lado, ela não nos interessa nesse momento. Então vamos lá, o primeiro verbo é esse aqui. Esse verbo é um verbo de ligação. Então aqui eu tenho o meu sujeito. Se na oração principal eu tenho sujeito e verbo de ligação, está faltando o que na subordinada? Está faltando o que na principal? Está faltando o predicativo do sujeito. E a subordinada vai justamente desempenhar essa função de predicativo do sujeito. Então qual é a opção aqui? Subordinada substantiva predicativa. Foi difícil isso? Não foi, né? Você analisa a primeira oração. Você vê que tem sujeito, verbo de ligação. Tá faltando o quê? Tá faltando o predicativo do sujeito. Não é isso? Quando eu dava aula para um certo grupo de alunos, a gente chamava isso de Sabrina, vai lá no posto de saúde. Então, se você tem um verbo de ligação, necessariamente você vai ter que ter um predicativo do sujeito, tá ok? Então, se na principal tem sujeito e verbo de ligação, a subordinada só pode ser predicativa. Dificuldade? Nenhuma. Vamos para a próxima questão. Aqui com o nosso exercício da FGV, uma questão tirada do concurso da Secretaria de Fazenda, foi aplicado em 2010, uma questão aqui que foi adaptada para essa aula. Diz assim: vê-se, pois que o plano ético permeia todas as ações humanas. E o comando da questão diz assim: com relação à frase transcrita e análise tradicional, considere a afirmativa a seguir. Para você considerar, então ele está pedindo para você dizer se está certo ou está errado essa afirmativa aqui. E a afirmação é a seguinte: o vocábulo que é uma conjunção integrante, ou seja, conjunção subordinativa integrante. E presta-se a articular a oração subjetiva ao qual o núcleo verbal articular a oração subjetiva ao núcleo verbal que é subordina. Ou seja, ele está dizendo que essa oração introduzida por ele é uma oração subjetiva. Então, primeiro de tudo é fazer o que? Achar os verbos. Nós já achamos esses verbos. Agora eu vou fazer o que? Eu vou eliminar essa conjunção só para facilitar aqui a análise. Vamos lá. Esse C aqui, pessoal, é a chave do sucesso. Por quê? Ele pode ser tanto um símbolo de indeterminação do sujeito, quando o verbo for VTI, não é isso? Ou ele pode ser um pronome apassivador, quando o verbo for VTD ou VTDI. Tranquilo isso? Então, o segredo do sucesso é você analisar a transitividade verbal desse verbo aqui. Esse verbo, nesse contexto, ele vai ser transitivo direto. Logo, o sujeito é paciente, porque eu tenho aqui um pronome apassivador. Beleza? Então, algo é visto aí. Ó. O que é visto? Que o plano ético permeia todas as ações humanas. Então, isso daqui é o meu sujeito.
só que é um sujeito que tem verbo. Se tem verbo, é oração. É oração que desempenha função sintática, oração subordinada. Vai ser substantiva, porque a função de sujeito é típica dos substantivos e ela é o que? Subjetiva. Então, dizer que é subjetiva está correto. A conjunção vai ser subordinativa integrante? Lógico, né, pessoal? É só substituir por isso, seguindo o macete, ó. Vê-se isso. Então, a conjunção é o quê? Integrante. A questão está correta. Se você gostou da nossa aula, você vai dar aquele joinha aqui embaixo, vai compartilhar esse vídeo aí para dar aquela força e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá ok? Então, forte abraço e fique com Deus.